e você tocou no ponto das enchentes, estamos vivendo momentos drásticos na cidade e até, na verdade, todo o estado, justamente porque a estrutura, a infraestrutura que nós temos não dá conta de tanta água. Eu queria, a impressão que eu tenho, Daniel, é que assim, São Paulo foi construída, ou foi sendo construída, o seu subterrâneo foi sendo construído até uma determinada época, década de 40, década de 50, enfim. Então, estão todas as suas tubulações, tudo, uma cidade subterrânea. E depois veio a cidade acima da terra e é esse mar de cimento que a gente tem aqui por cima. Parece que a de baixo não acompanhou a de cima. E aí tem as impermeabilizações, tem o adensamento, tem tudo, e não tem para onde a água escorrer. Quer dizer, e parece, a impressão que dá é que político não gosta de fazer obra debaixo da terra, gosta de inaugurar hospital, descer a placa, inaugurar ponte, mas fazer aquela obra que as pessoas não veem, mas que sentem a repercussão de não terem sido feitas, esse tipo de obra os governantes não se atentam. E aí a gente sofre exatamente isso dos rios não darem vazão, enfim, de toda essa coisa da infraestrutura. Tá certo isso que eu estou falando? A cidade de São Paulo, debaixo da terra, ela continua a mesma de décadas atrás e não dá suporte, não tem a estrutura suficiente para responder à nossa demanda? Sim, a gente pode entrar nesse assunto por várias vertentes, né? Quando a gente... É muito recorrente se falar das mudanças climáticas, né? Quer dizer, ou o impacto que as mudanças climáticas trazem às nossas vidas, né? E aí, então, por exemplo, tivemos um mês agora, 2020, de fevereiro, extremamente chuvoso, né? E então se coloca às vezes a responsabilidade, ou puxa, choveu muito, por isso que foi gerado o caos. Ao longo das últimas 2 décadas, principalmente, se consagrou no mundo todo um conceito que chama gestão integrada de riscos e desastres, né? Uhum. Então, o que é isso? Você não consegue necessariamente ter uma cidade resiliente de um dia para a noite, né? Então, você tem que trabalhar com 4 elementos aí. O primeiro elemento é o elemento monitoramento e alerta. Então, eu preciso conhecer, ter capacidade de prever, olha, vai chover muito naquele local, né? E eu consegui emitir os alertas, né? A segunda coisa é capacidade de resposta. Então, se vai chover muito num lugar que eu tenho uma situação frágil de ocupação, eu posso ter danos materiais, mas eu não posso perder vidas. Aí é que entra a Defesa Civil. Tá. E não é simplesmente a Defesa Civil sair do nada. Você tem que fazer um plano de contingência para as áreas mais críticas. Aí você tem a terceira vertente, que é a vertente da prevenção. Que aí é você fazer obra de infraestrutura, nas áreas de risco você buscar eliminar o risco, né? Você implementar piscinões, você implementar parques, arborizar vias, né? Você fazer a infraestrutura, o espaço público, que ele tenha, né? Você previna que numa situação de chuva intensa, aquilo gere um caos. E o quarto elemento é o mapeamento. Então, eu preciso saber, tem lugares onde, por questões de configuração geológica, por questões topográficas, eu posso ter uma suscetibilidade à ocorrência de um evento extremo, uma enxurrada, um deslizamento de encosta, que não é necessariamente uma área de risco, é uma área que ainda não está ocupada. E aquela área, eu tenho que demarcar essa área como uma área não passível de urbanização. Por isso que tem a chamada Carta de Aptidão à Urbanização, tá? Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização. Tudo isso que eu estou colocando está na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, instituída em 2012. E que é uma política que ela vem sendo implementada por muito esforço do governo federal, enfim, mas ela ainda não está fortemente incorporada, não está na boca dos prefeitos. A gente não vê, quando acontece isso, os prefeitos com essa visão holística. A gente tem alguns destaques, por exemplo, o CEMADEM,
que é o Centro de Monitoramento de Riscos, né? Ele foi criado, né, justamente nessa esteira dessas ações, e ele tem cumprido uma função relevante de monitoramento e alerta, né? Foi uma iniciativa muito importante do INPE. Então, eu acho importante, assim, cabeça de planejador, Manhães, a gente sempre coloca as coisas com horizontes largos no tempo e sempre olhando para todas as variáveis, né? Porque se a gente não olhar desse jeito, daqui 20 anos a gente vai voltar para conversar e a gente vai estar sempre falando daquelas coisas, os mesmos problemas. Então, a gente precisa ter esse olhar de mudança. Então, reduzir a impermeabilização do solo, aumentar a capacidade de infiltração da água, né? É claro que tem locais na cidade que eles perdem a capacidade de infiltração pelo tipo de solo. Por exemplo, na várzea, chega uma hora que você não consegue mais, aquele solo encharca, você não consegue mais reter. Por isso que tem lugares que você tem que ter um reservatório dentro dos lotes. O Pacaembu, o piscinão do Pacaembu é um exemplo disso? É um exemplo. O piscinão do Pacaembu, ele é um exemplo de duas questões importantes. Primeiro, o piscinão talvez ele seja uma boa solução de drenagem, eu não sou especialista em drenagem, mas ele é uma boa solução de engenharia da drenagem e uma péssima solução urbanística. É um lugar vazio, não aproveitado, quando não está chovendo e tal. Então, nesse aspecto, o Pacaembu, a Praça Charles Miller ali, é um bom exemplo urbanístico e de drenagem, porque eu tenho a galeria embaixo e em cima eu tenho uma praça. Então, ele é uma boa solução urbanística de engenharia. Então, é importante a gente ter isso em mente e sempre ver, assim, várias cidades estão renaturalizando os seus canais, né, trazendo, destamponando alguns rios canalizados, mas estão fazendo parques lineares, estão aumentando a arborização, estão fazendo com que as edificações elas sejam sustentáveis cota ambiental. A gente tem mecanismos em São Paulo. O que precisa fazer é investir mais numa infraestrutura resiliente para ela dar respostas ao longo do tempo. Eu queria passar agora a falar de uma outra cidade, uma outra São Paulo. Uma São Paulo que me parece que ficou esquecida, que é a São Paulo que era um expoente de projetar projetos arquitetônicos, né, de lançar projetos arquitetônicos inovadores, interessantes e que se tornaram conhecidos no mundo inteiro. Eu me refiro muito à arquitetura de São Paulo da década de 50, então, principalmente da década de 50, o modernismo de São Paulo, a importância que os arquitetos daquela época tiveram no Brasil e fora do Brasil, reconhecidos internacionalmente. O que você... eu queria que você citasse, por exemplo, alguns ícones aqui da cidade de São Paulo, da arquitetura moderna, que a gente não está vendo mais isso. São Paulo não exporta mais esse tipo de predicados que a gente tinha e que hoje a gente não vê mais, né? Tantos artachos e artigas e tudo mais. E agora está tendo uma exposição muito interessante no Itaú, do Rino Leve. Quer dizer, onde é que estão esses arquitetos que pensavam uma cidade diferente através da arquitetura? E eu acredito que de um tempo para cá, talvez a gente tenha, eu acho que a gente tem alguns exemplos, né? Temos o Sesc Pompeia, a gente tem o Sesc 24 de Maio, né, projetado recentemente. Talvez, eu acho que na arquitetura se passou por uma discussão muito forte, né, do quanto que essa exacerbação do objeto arquitetônico, né, ele era a coisa mais importante. A arquitetura teria sua importância nisso, né, dela ser um fim em si mesmo, o edifício. E talvez, eu gosto muito de dizer o seguinte, eu acho que quando a gente faz uma discussão de arquitetura, eu acho que a gente não pode deixar de fora o saber que nós construímos no Brasil sobre urbanização de favela. Por que eu falo isso? Porque eu acho que foi um processo endógeno. Nós não exportamos um saber, nós olhamos para o nosso território, para a nossa realidade
e vimos o seguinte: precisamos fazer daquele ambiente precário um bairro, transformar num bairro. E aí eu acho que nós tivemos uma sequência de arquitetos e práticas que elas foram no sentido de construir, a fazer arquitetura e urbanismo, né, para essa população que mais precisa. Então eu acho que o protagonismo da arquitetura e do urbanismo no Brasil, eu diria assim, mais a partir dos anos 80, eu acho que ele voltou muito nisso. Se a gente tem alguma coisa, vamos dizer assim, relevante, não exógena, né, mas uma produção endógena, eu acho que é isso. Então, a gente pode pegar, tem vários casos, assim, os mais conhecidos aí, que estão nos livros, por exemplo, posso dar 2 exemplos. O Jardim Edite, né? As pessoas passam na frente, talvez não nem lembrem. Que é bom a gente lembrar exatamente o que é o Jardim Edite. Para quem frequentava a Luiz Carlos Berrini, esquina com a Água Espraiada. Água Espraiada e não é Roberto Marinho também, né? Ou mudou o nome, Mudou né? o nome, Mas é ali, nome, né? isso. A Água Espraiada na época com a Berrini ali era todo ele uma favela implementada muito grande que houve exatamente essa urbanização e hoje você passa ali está absolutamente incorporado no meio urbano, não tem uma nossa, aquilo... Porque era interessante porque a favela ela está incluída e excluída, porque do mesmo modo que ela está fisicamente integrando um determinado ambiente, na verdade ela tem uma exclusão social incrível. E no caso do Jardim Edite não, porque ele realmente se incorpora a todos os outros prédios de altíssimo padrão ali na Berrini. Então o Jardim Edite é um excelente exemplo para dar. Os predinhos do Otaki em Heliópolis, parece que seria também os redondinhos, seria um outro exemplo de arquitetura voltada para dentro de um ambiente, então, de favela e depois com a sua urbanização. Cantinho do Céu. Cantinho do Céu é bárbaro. Cantinho do Céu é muito interessante. Porque eu acho que o que é legal... Nossa, o Cantinho do Céu é muito importante, até por questão ambiental, né? Porque exatamente. Ali, nós estamos do lado da represa, aquilo lá, tudo tinha um problema ambiental muito grande. O Cantinho do Céu é bem interessante, isso é verdade. E aí, o que é curioso disso é o processo, Manhães, porque olha só, a gente, se você pegar um carro aí e for para o interior de São Paulo, você saindo de uma cidade entrando em outra, você vai vendo a proliferação de conjuntos habitacionais que eles eram fruto de o encaixe de uma tipologia pronta que não dialoga com o lugar. Na urbanização de favela, as soluções não vêm de prateleira. Elas são construídas para o lugar, com a comunidade. Eu acho que esse modo de fazer é que ele gera autenticidade, originalidade e pertencimento da população. Isso que eu acho muito importante e é uma coisa que ela talvez seja um pouco oculta para as pessoas que têm o seu dia a dia no centro expandido, né? Que não estão vendo esse repertório de produção arquitetônica que levou urbanidade para lugares onde não tinha. E eu me lembro, eu convivi um pouco com a arquiteta e ex-secretária, a Beth França, que trabalhou bastante no processo de urbanização, ela me contando um pouco até os entraves, os obstáculos ou as críticas que ela sofreu da vizinhança de um ambiente de favela, os vizinhos dizendo o seguinte: não, mas agora você vai fazer os prédios, vai urbanizar, aí agora que não tira mais a favela, como se fosse assim. Primeiro, o tirar, quer dizer, você não está tirando o barraco, você está tirando vida, você está tirando as pessoas, você está tirando toda aquela sociedade que vive lá dentro, que tem que ser respeitada, né? Não, você tem que dar condições para elas permanecerem lá. Então, é interessante o entorno questionar, você dar condições dignas das pessoas que estão ali poderem morar bem. Não, eles queriam que tirasse de lá. Isso, eu participei até de uma audiência pública com ela, onde os vizinhos ali se revoltando por ela estar fazendo exatamente esse processo de urbanização. Foi meio chocante ouvir esse tipo de comentário lá, mas teve.
Mas teve. E, Daniel, eu queria, indo para o final aqui da nossa conversa, Daniel, vou te fazer duas provocações. A primeira é a seguinte, e eu sei que é um pouco difícil, porque pontuar fica difícil, mas eu quero que você pontue um equívoco da cidade de São Paulo. Qual é o grande equívoco que São Paulo criou, ou foi vítima? Bom, acho que o principal equívoco foi o fato da cidade ter sido planejada tendo o automóvel como protagonista, né? Ali a partir da década de 30, quando se consolida, né, o plano de avenidas, e na sequência quando se tem, nas décadas seguintes, a execução de várias obras que estão ali pensadas nesse plano de avenidas, eu acho que aí é o momento que se consagra ao planejamento da cidade focado no automóvel. E não se foi pela vertente de, por exemplo, estruturar a mobilidade centralizada no bonde. E isso gerou uma cidade rodoviarista, gerou uma cidade que ela tem avenidas, ela tem a forma de deslocamento pensada no automóvel, mas que a gente chegou num momento de muita saturação, né? Você tem uma frota elevadíssima de veículos, você tem um crescimento populacional muito grande, o espalhamento da urbanização no território, né? E não é sustentável uma cidade do porte de São Paulo, nenhum lugar do mundo, ela ter como principal meio de transporte automóvel. Você precisa ter como principal modo de transporte o sistema público de transporte. E então, eu acho que esse talvez seja o principal equívoco, ela ter sido estruturada, planejada, foi pensada, não foi um acaso, foi pensada para o automóvel. Do mesmo modo que eu te perguntei sobre o equívoco, agora eu te pergunto, e qual que é a grande virtude da cidade de São Paulo? Como planejador urbano, né, ou como urbanista, quem trabalhou no planejamento urbano, eu diria o seguinte, né, e também já tendo viajado pelo Brasil, trabalhado aí no Ministério das Cidades, ajudando municípios a implementar o Estatuto, eu diria o seguinte, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, São Paulo não falta planejamento. A cidade ela sempre foi muito planejada. E eu acho que uma das virtudes de São Paulo é ela, de fato, ser planejada e ser uma cidade que ela tem um caráter prodigioso na experimentação de uma série de instrumentos na área de planejamento urbano. Então, por exemplo, no Plano Diretor de 2014, que ele focou muito a organização da cidade, né, no adensamento ao longo do transporte. Esse é um conceito em inglês que chama Transport Oriented Development, ou em português, Desenvolvimento Orientado ao Transporte, que ele foi exportado para outras cidades. Eu vejo hoje várias cidades no Brasil utilizando os conceitos de fachada ativa, fruição pública, olham como foi o plano de São Paulo. Então eu acho que assim, uma coisa muito positiva em São Paulo é o fato dela ser pensada, aqui ser um laboratório de experimentação, é o lugar no Brasil que mais se avançou em operação urbana, no solo criado, em outorga onerosa. Eu acho que, do ponto de vista do planejamento urbano, eu acho que a gente avançou muito. Agora, é muito importante a gente sempre demarcar o seguinte, nem sempre as decisões sobre a cidade, elas se pautam no que está planejado, né? Então, eu me lembro que a gente teve um grande urbanista no Brasil, que é o Jorge Wilhelm, e ele foi o secretário de desenvolvimento urbano que coordenou o plano diretor de 2002. E o Jorge falava o seguinte, plano não é comida, é cardápio. Ou seja, o plano, ele, claro que na hora que eu obrigo um empreendimento a pagar outorga onerosa, né, é um regulamento impositivo, claro. Mas quando você precisa tomar decisões, né, por exemplo, continuar a implementação de corredores de ônibus, continuar a implementação de ciclovias, continuar uma boa política de habitação, né, de urbanização de favelas, isso requer que tomadores de decisão eles se apoiem naquilo que foi planejado. Então, acho que
Não adianta só ter o planejamento no papel e na instituição, mas ele tem que estar na tomada de decisão política também. Bom, tenho certeza que com essa nossa conversa, com o que o Daniel nos expôs, deu para ter uma boa noção do que vem a ser um planejamento urbano, vindo de quem participou efetivamente do planejamento da cidade de São Paulo, da cidade que ele, como ele está dizendo, planejou, que agora vai depender dos executores, né, dos futuros governantes, colocar realmente na prática aquilo que se pretendeu traçar para a cidade de São Paulo. Então, Daniel, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Tenho certeza que será de bom proveito para todos ouvir o que você nos ensinou aqui. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez, mas valeu, obrigado pelo convite. Obrigado.